Fala, povo de Deus, meus irmãos amados, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui ao vivo para a nossa live teológica. Vai aí compartilhando aí com seus amigos, vai mandando aí para as pessoas, Cauã, Amanda, Capelão Jorge Maciel, pessoal aí abençoado aí, minha irmã Júlia, tá todo mundo entrando aí, vamos entrando aí, mandando aí pro pessoal aí, tá? Josh Pruitt, meu amigo, tá lá no Texas. Rapaz, minha irmã, hoje o assunto é muito importante, modo do batismo, por mais que algumas pessoas achem que não. Bom, estou aqui para avaliar a doutrina. Isso aí, Joshua, vamos marcar uma live com você, hein, cara? Vou marcar uma live contigo. Todo mundo entrando aí, deixa eu ver se o pastor Marcelo Ximenes já está aqui. Vamos ver aqui. Cadê o homem? O homem não entrou ainda. Gente, hoje nós vamos falar aí sobre a importância do modo do batismo, né? As pessoas não dão tanta importância, né, ao modo do batismo, mas hoje nós vamos conversar aí com um cara que entende disso e mais um pouco. O cara é batista reformado, um grande amigo meu, amigo de longas datas aí, de acampamentos e tudo mais. Fomos jovens juntos, hoje sou velho e ele ainda é jovem, assim como meu amigo Joshua, que está aí também, ainda é jovem e eu tô ficando velho. Eu não sei o que é que esses caras tomam, que eu não tomo, eu fico velho e eles ficam jovens. Pastor Marcelo Ximenes, já ele entra aí. Bom, gente, esse assunto é muito importante, né? Nós temos hoje várias igrejas, vários pensamentos doutrinários e muitas vezes a forma, né? A forma do batismo ela não é tão mais falada, né? Mas nos meios batistas é muito importante a forma do batismo. Vamos ver se o pastor Marcelo Ximenes já está aqui. Vamos ver aqui, meu Deus. Vamos ver. O bicho ainda não entrou. Deixa eu mandar aqui um WhatsApp para ele, do meu computador aqui. E a gente vai falar sobre esse assunto muito importante. Paz, Cristiano. Deus te abençoe. Grande abraço para você e para Fernanda, Úrsula, João Paulo, os irmãos aí da igreja. Juan entrou aí também, lá de Souza, na Paraíba, né? Pessoal aí, o mundo todo aqui conectado conosco. Pastor Marcelo Ximenes acabou de entrar. Ok, vamos ver aqui o que a gente pode... Deixa eu chamar o homem. Entra aí, a gente vai bater naquele papo bacana. Vou pedir para minha assessora ali, dona Luciene, dizer como é que tá aí. E aí, homem de Deus? Olá, pastor, tudo bom? Rapaz, para mim, olha, eu vou te falar uma coisa. A gente já se conhece há mais de uma década, com certeza, desde a época do acampamento Paraíso. E você sempre teve, a minha mulher tá ali, não me deixa mentir, sempre teve esse rosto angelical de um homem jovem, um homem que não envelhece. O tempo passa e ele continua assim, rapaz. E eu não. Eu tô aqui, ó. O tempo tem sido rude com o seu companheiro aqui, viu? E aí, pastorzão, como é que tu estás? Estás bem? Eu tô bem, amado, graças a Deus. E queria que fosse assim, viu? Já tô ficando velho também, mas Como é que faz tá? parte. Como é que tá aí como é que tá aí a temperatura na nossa querida Recife? Tá tudo certinho aí? Tá quente, pastor, quente, mas tá tudo bem. Quente normal, né? Mas tá tudo bem aqui, graças a Deus. E por aí, como é que estão as coisas? Amém. Hoje aqui fez calor, né? Aqui pra gente fez 4 graus de calor e quando você pegou -12 semana passada,
4 graus positivo. Foi calor para mim hoje aqui, graças a Deus. Mas estou tranquilo, meu irmão. Meu irmão, eu primeiro quero te agradecer por você estar aqui participando comigo. Esse é um projeto, né? Iniciar algumas lives para firmar as estacas da sã doutrina, da boa teologia, né? Da confessionalidade também. É importante hoje em dia. Eu sei que uma época da história da igreja, principalmente ali no segundo grande avivamento lá nos Estados Unidos, né? No começo do século XIX, a confessionalidade era um teste irrestrito de fé. Então, batistas, presbiterianos, congregacionais, eles não tinham relacionamento um com o outro, porque tinha que ser irrestritamente fechados na sua confessionalidade, né? E aí alguns movimentos nasceram com, tipo, olha, a gente deveria ser unido somente em Cristo, né? Deixar de lado. Por que a gente tem que, né, subscrever tudo que o outro subscreve para poder ser considerado irmão e tal? Então, esse foi um período da história marcante, mas hoje em dia a gente percebe que é necessário, de novo, nós firmarmos as estacas da nossa fé, né? Então, nós, como teólogos e também pastores de igreja local, que nós temos essas características aqui em comum, embora eu pareça ser seu pai, nós temos quase a mesma idade, né? Nós temos essa característica em comum, né? Nós somos teólogos, estudamos teologia, mas também somos pastores locais, de igreja local. A gente cuida de gente, não fica só no gabinete estudando. A gente estuda bastante, fomos ambos aqui estudamos, mas a gente entende também que as pessoas precisam ter a sua fé firmada. Então eu decidi começar esse trabalho aqui, não só em português, tá? Eu vou começar a fazer algumas lives com alguns irmãos aqui nos Estados Unidos também, sobre pontos da nossa fé, da nossa doutrina. Mas já deixando de lado, te apresento um pouquinho aqui para... Bom, eu vou me apresentar, porque quando você entrou, acho que o seu público também acaba me vendo, né? Eu me chamo Bruno Moraes, sou pastor, sou ministro titular da Igreja Cristã em Recife, né? Lá em Jardim, São Paulo. Essa igreja vai fazer 10 anos, né? Ano que vem. Nós somos uma igreja de um pouco mais de 100 pessoas. Uma igreja cristã, bíblica, neotestamentária, né? Firmada aí realmente nos princípios da reforma, né? E estou aqui para ouvir o grande mestre, o pastor Marcelo Ximenes, sobre alguns pontos em relação à forma e modo do batismo. Então, você que não me conhece, só conhece o pastor Marcelo, você está na live dele, talvez. Prazer e obrigado por você participar conosco. Pastor Marcelo, você poderia se apresentar aí um pouquinho para a gente? Posso sim, pastor, mas só uma coisa. Você não está aparecendo para mim, tá escuro. Aí eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Tá? Talvez fosse bom alguém comentar. Não, a minha mulher é a nossa produtora ali. Certo. Ela tá dizendo que tá vendo os dois, né, amor? Os dois tá aí, tudo certo. Pronto. Deixa eu... Tá, então tá bom. Deve ser alguma coisa aqui só para mim. Que eu não estou lhe vendo, tá? Estou lhe ouvindo, mas não lhe vendo. Mas eu estou me vendo, tá? Bem, Peraí, pastor, eu desativei o comentário. Eu desativei aqui os comentários, que é para poder você ficar melhor enquadrado, porque ficava muitos nomes passando no seu rosto aqui. Depois a gente abre para perguntas, aí eu abro, tá? Vamos lá. Tá bom, tá combinado. Eu sou o pastor Marcelo Ximenes, pastor da Igreja Batista Reformada do Recife. A nossa igreja completou 10 anos, agora em outubro. Também tenho servido ao Senhor na Comunhão Batista Reformada do Nordeste como seu presidente e também um dos diretores do Seminário Batista Confessional do Brasil. Então, nós temos servido a Cristo através da pregação do Evangelho, mas especificamente a partir da confessionalidade batista reformada, né, que é a confessionalidade batista original. Então, basicamente, acho que é isso. Amém. Amém. Muito bom. Um excelente trabalho e recomendo todo mundo ouvir mais sobre esse trabalho que o pastor Marcelo está fazendo. Excelente. Eu sou fã desse trabalho aí, Batista Reformado, que ele tem feito aí, resgatando realmente raízes do movimento batista, né?
Falando um pouco sobre isso, vocês então são aliancistas credobatistas, não é isso? Sim, nós somos aliancistas, mas nós temos uma posição acerca da teologia da aliança, não sei se eu posso dizer um pouco, mas com algumas diferenças do aliancismo pedobatista, diferenças suficientes para que os nossos pais batistas não aceitassem o pedobatismo como forma de batismo válido, visto que os pedobatistas reformados baseiam o seu pedobatismo na teologia da aliança, uma vez que nós temos alguns pontos de diferença no aliancismo. Então, os nossos pais entenderam que a argumentação pedobatista já não se sustentava e não receberam o pedobatismo. Obviamente que isso não se deu assim numa virada de chave, né? Existe alguma coisa de transição no meio. Por exemplo, um dos pais da teologia da aliança que os batistas seguem é John Owen, né? Alguns brincam até chamando John Owen o Batista, né? Mas nós sabemos que isso não é verdade. John Owen era um congregacional, mas foi um dos desenvolvedores, um dos mentores, um dos criadores, ou um daqueles que desenvolveram essa teologia da aliança que os batistas assumiram. Ele próprio nunca chegou a adotar o credo do batismo, pelo menos não que a gente saiba, né, onde se tem registro, mas se você começar a ler John Owen sobre teologia da aliança, você vê que houve, da parte dele, já um enfraquecimento da defesa do pedobatismo pela teologia da aliança. Ele ainda tem alguma defesa, mas você vê que a defesa dele já é diferente do que é normal entre os pedobatistas. Desde volume, ele não escreve muito sobre, até mesmo a argumentação. Ele não faz as associações normais que os pedobatistas fazem na teologia da aliança. E então, alguns outros congregacionais desenvolveram essa teologia da aliança, mas ao ponto de se tornarem congregacionais credobatistas, né? Que é basicamente aquilo que nós chamamos de batistas, né? Então, nós tivemos um processo de desenvolvimento da teologia da aliança que os batistas seguem. Agora, qual historicamente, a palavra batista vem, você me corrija, tá? Se eu estiver errado, vem dos anabatistas, ou dos rebatizadores, não é isso? Mais ou menos. Como é que é isso aí? Pra gente entender. Porque para a gente chegar na forma, sim, e por que os batistas batizam ou rebatizam aqueles que foram aspergidos, principalmente quando criança, né? Ou até como adulto, depois nós vamos falar sobre isso. Eu sei que os anabatistas, eles tinham essa questão de rebatizar, né? Sim. Porque eles eram credobatistas, eles não eram necessariamente, talvez, imersionistas, né? E depois é que isso acontece. Mas como é que se deu isso na história? Essa questão dos batistas, a palavra batista. Tá. Há muita polêmica em torno da história dos batistas, então existem posições distintas. Por exemplo, sobre a história dos batistas, tem pelo menos 3 posições principais. Uma que vai dizer que os batistas existem desde o Novo Testamento, uma posição sem sentido, não tem base histórica, a gente rejeita essa ideia. Existe a posição que diz que os batistas são oriundos dos anabatistas, nós também rejeitamos essa ideia. E a posição de fato que pode ser provada documentalmente é a posição que os batistas são puritanos, né? Eles vêm dos puritanos ingleses, como os presbiterianos e congregações. Agora, existe um pouco dessa questão da relação entre nomes e tudo mais. O nome anabatista significava literalmente rebatizadores, né? É isso que significava. De fato, os anabatistas não aceitam o batismo, o pedobatismo, o batismo que existia na época. Eles propõem que é necessário um rebatismo, e por isso o nome anabatistas. Existe uma discussão, os anabatistas não eram exatamente credobatistas, existe alguma diferença entre o que eles acreditavam daquilo que os batistas acreditavam, porque eles defendiam não apenas que era necessário que os candidatos tivessem fé, mas também era necessário um período de teste para que essas pessoas pudessem ser batizadas. Isso não é exatamente o credobatismo. Mas o que vai acontecer é que os primeiros batistas
os primeiros batistas mesmo, batistas, aqueles que vão dar origem aos batistas atuais, vão nascer na Inglaterra, são puritanos, são calvinistas, vamos chamar assim. E o problema é que eles vêm dessa compreensão nova da teologia da aliança, então eles começam a defender o batismo só de crentes, e eles são os primeiros a ter uma consciência imersionista, de que não só o credo batismo era necessário, mas também o batismo por imersão seria a forma correta de batismo. Nem os anabatistas faziam isso, né? Nem tão pouco os batistas arminianos que vão surgir na história. É uma discussão quando eles surgem, eu não quero entrar nessa polêmica. Mas eles também não praticam a imersão. São os batistas particulares, os batistas reformados, que surgem com a perspectiva da imersão como sendo a forma correta de batismo. Uma vez que eles eram credo-batistas, os outros puritanos começaram a chamá-los de anabatistas, né? Dizerem que eles eram anabatistas. Inclusive, uma campanha muito forte de difamação dos batistas na Inglaterra. E é interessante que quando os batistas escrevem a sua primeira confissão de fé, em 1644, o título da confissão de fé é um título muito engraçado, porque é alguma coisa como a confissão daqueles que são costumeiramente, mas erroneamente chamados de anabatistas. Então, eles colocam no título dizendo nós não somos anabatistas. Então, foi um termo pejorativo que pegou nesse grupo, né? Sim. Sim, então, uma vez que os batistas não aceitam a ideia de rebatismo, nós somos contra rebatismo, isso, a gente não considera o que nós fazemos como um rebatismo, Sim. Então você tem uma migração aí da perspectiva de rebatismo para batismo, né? Então, uma ênfase no nome batistas. Então, mas você não acha que a gente está fugindo do tema? Já a gente tem tanta gente no batismo, mas acha que os anabatistas mesmos também não eram rebatizadores? Se eles negavam a questão do primeiro batismo que tinha acontecido antes, por exemplo, na igreja anglicana, tá entendendo? Sim. Nem eles eram realmente rebatizadores, porque o que eu entendo de quem batiza, por exemplo, por imersão, já falando aqui sobre a imersão, nega a causa da palavra batizo ou baptistes, né? Ali do grego, nega que a o rantismo seja batismo, porque no Novo Testamento, toda vez que houve um baptizo, não houve um rantisma no que está escrito lá no grego. Não houve um colocar água na cabeça. Houve, na palavra grega, uma imersão, um mergulho. Então, até os anabatistas também, talvez, eles não tinham essa questão de que eles eram rebatizadores. Eles entendiam que eles eram batistas, de fato, tá entendendo? Sim, é possível. Talvez a forma de argumentar, né? Nós temos também que entender que existe o processo histórico, né? Talvez a forma de argumentar é que seja um pouco diferente, talvez na perspectiva de afirmar é necessário que seja batizado de novo, pois o seu batismo não era válido. Coisa que os batistas sempre tiveram medo ou evitaram dizer, né? É necessário que seja batizado de novo, né? Bem, o que nós temos aqui, na verdade, aquilo que chamamos de anabatistas não é um grupo coeso, uniforme, né? Não é um grupo homogêneo. Na verdade, não existe um grupo anabatista, existe um movimento anabatista. Nem existe mais. Desculpa. Nem existe mais, na verdade. É uma coisa que foi um movimento histórico que hoje não existe ninguém que se coloca como, sou dos anabatistas e tal, né? Você não tem isso. Você tem os descendentes, né? Você tem igrejas menonitas hoje em dia. Aqui eu sei que existem algumas igrejas menonitas, mas, de fato, com a bandeira anabatista é mais difícil. E justamente talvez porque é um nome que foi dado pejorativamente não a um grupo em si, mas a uma característica, né? Então, muitos grupos distintos receberam esse nome anabatista, baseado em algumas características, e inclusive é por isso que os batistas foram chamados disso também, porque basicamente, se você não cria que o batismo infantil era válido, etc., então se entendia que você era anabatista, até que os batistas bateram firme dizendo que não, né? Então, existem diferenças muito grandes entre o que os anabatistas eram e o que os batistas eram. Pastor Marcelo, vamos para eu fiz umas pesquisas aqui, para gente não falar de cabeça, eu quero colocar para
aí você explica mais ou menos que Certo. eu peguei um arquivo aqui, um artigo de um camarada falando das lutas de Calvino. Você tem aí, né? Sim. E falando sobre... Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, o capítulo das lutas de Calvino, o batismo, totaliza quase 20 páginas, ele diz. Sem considerar outro tanto acerca do batismo infantil. Contudo, Calvino usa apenas pouco mais da metade de um parágrafo para tratar do modo do batismo cristão. E aí ele abre aqui, ele fala sobre, na página 307 da Instituta de Calvino, ele cita o seguinte, abre aspas. Isso aqui já é Calvino falando, abre aspas. Quer a pessoa que está sendo batizada seja totalmente imersa, ou que seja uma só vez ou 3, ou se ela é apenas aspergida com água, isso é de bem pouca importância, diz Calvino. Antes, as igrejas devem ter a liberdade de adotar um ou outro modo em conformidade com a diversidade climática, ainda que seja evidente de que o termo batizar significa imergir e que a forma foi observada na igreja primitiva. Fecho aspas aqui para João Calvino. Vamos lá. Então, Calvino diz aqui o seguinte, que a pessoa, não importa se você é imergida, aspergida, se você passa pela efusão, seja o que for, o importante é realmente o ato, né, do batismo. Né? Um pouco mais frente ele vai dizer que está sendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para poder ser válido. E ele até, interessante que ele põe aqui a condição climática, eles não, que às vezes de acordo com o clima e tal. Mas ele também, no final desse texto, ele diz o seguinte, que o batismo significa imergir. Ele aceita, porque ele também não era doido. Ele lia a igreja. O termo significa imergir. Isso é João Calvino que está falando. Não é o pastor Marcelo, não é o pastor Bruno. É João Calvino dizendo significa imergir. Ele está aceitando que a palavra significa imergir. E esta forma era observada pela igreja primitiva. Mas parece que em um momento de alienação, decidiu dizer, é um texto brilhante, mas ele decidiu da sua própria dizer que o modo do batismo tanto faz. Como é que o senhor vê essa questão aí do Calvino? Esse fato sobre essa fala de Calvino é muito conhecido. Né? Inclusive, muitos batistas remontam essa ideia de que aquilo que, por exemplo, alguns irmãos pedobatistas fazem hoje não é a posição, vamos dizer assim, calvinista no sentido literal, ou seja, a posição de Calvino. Porque a maioria das igrejas hoje aspersionistas, elas aceitam a imersão tranquilamente, sem nenhum tipo de ressalva. Sim. No entanto, não é a forma que elas praticam no seu dia a dia contra a igreja. Né? Eles não praticam a imersão. Talvez a exceção seja a própria Igreja Católica Romana, que em alguns contextos faz a imersão, em algumas catedrais, em algumas igrejas mais antigas. Mas pensando nos reformados pedobatistas, apesar deles aceitarem a imersão, eles não praticam a imersão no seu dia a dia como igreja. Né? Pode acontecer de uma forma muito esporádica, muito exceção mesmo. Essa não era aparentemente a posição de Calvino, pelo que tem desses registros, porque Calvino, ele entendia que a forma, vamos dizer assim, original, a forma bíblica, a forma da igreja primitiva, a forma como o batismo começou, era por imersão. E parece que ele dá uma certa ênfase de que essa é a forma que está mais ligada, né, a como o batismo era na Bíblia. E parece que ele vai na lógica de dizer que
estava tudo bem batizar de outra forma, isso cada igreja deveria ter liberdade de decidir, mas ele dá razões para que esse outro tipo de batismo fosse praticado, né? Como o clima, por exemplo. Hum. Então, é quase como se dissesse assim, se fôssemos preferir que preferíssemos a imersão, mas existem circunstâncias em que a imersão não é confortável e então a aspersão é possível. Eu acho que isso remonta muito aos próprios fatos históricos, na verdade, né? Porque nós sabemos, a partir de fontes... Bem, a gente pode ir para a discussão bíblica, que é óbvio, né? A palavra batismo significa imersão. Então, quando a Bíblia está falando de batizar, está falando de imergir. Mas eu acho que para isso a gente vai voltar daqui a pouco mais ênfase, né? Então, indo ainda um pouco para um cenário mais histórico, por fontes arqueológicas, nós sabemos que as igrejas, no início, batizavam por imersão por causa dos batistérios que são encontrados na arqueologia, né? Batistérios muito antigos, que eram feitos de forma que um adulto pudesse ser imergido, né? Na verdade, essa prática da imersão não é uma prática que nasceu cristã, né? João Batista não é o primeiro a propor imersão. É uma prática judaica e já existia no judaísmo algumas práticas rituais de purificação em que a imersão deveria ser praticada. Isso já está no próprio judaísmo. Inclusive, aqui em Recife, está a primeira sinagoga judaica das Américas, né? Provavelmente você conhece, ali na atual a rua atual é a Rua do Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus. E quando escavaram a sinagoga, lá nos fundos da sinagoga, o que eles encontraram foi um batistério, né? Um batistério, tá lá. Qualquer pessoa que vinha visitar, ou mora aqui ou quiser visitar, vá visitar a sinagoga que você vai ver um batistério judaico, porque no judaísmo a imersão era praticada, né? E João Batista vai ressignificar, e o cristianismo, obviamente, também. Ora, mas por que eu estou mencionando isso? Porque a arqueologia vai na direção da imersão, provando a imersão como uma forma antiga. E o que vai acontecer é que essa mudança vai se dar na Europa, né? Não nas igrejas na Palestina, mas na Europa. Você vai ter, em algum momento, a aspersão sendo praticada. E a aspersão está muito ligada ao fato de que crianças começaram a ser batizadas, né? Porque você tem na Europa um clima inóspito, dependendo da época do ano, em que imergir já era um problema. Mas quando nós estamos falando de adultos, isso é uma coisa. Agora, quando você começa a batizar crianças recém-nascidas, algumas não têm um ano de vida, e etc, etc, você imergir essas crianças em uma época de um inverno rigoroso, chega a arriscar a vida delas. Então, a prática da aspersão vem acompanhada dessa situação, assim, ela é circunstancial, vamos pensar. E é interessante que Calvino vai nessa mesma linha. Ele reproduz esse fato histórico. Se você pega, por exemplo, a Didaquê, que é um dos escritos cristãos mais antigos, né, e importantes fora da Bíblia, vamos pensar assim. A Didaquê, que é antiquíssimo, né? Então, alguns falam que está ainda na época dos discípulos dos apóstolos, alguma coisa assim. Ora, a Didaquê prevê o batismo por imersão, né? Vai falar que o batismo tem que ser feito em água corrente, que dá a ideia de rio e tudo mais, ou seja, essa ideia de imergir. E a Didaquê prevê que, quando isso não fosse possível, então existiam formas alternativas. Mas o que é interessante nas formas alternativas é que nunca há lá, né, o que seria uma afusão e não uma aspersão. Existe uma diferença aí. E nunca com a ideia de um pouco de água sendo jogado com a mão, mas o que você tem é a ideia de jarras sendo jogadas em cima da pessoa, como se fosse assim, se não der para imergir, que se simule uma imersão. Vamos entender assim. É como se fosse, se não dá para imergir, que pelo menos a pessoa seja submersa na água, né? Então, você tem um desdobramento, um desenvolvimento histórico, né, na história da igreja, que veio chegar até a aspersão, vamos dizer assim. E Calvino acaba reproduzindo aquilo que é o movimento da história mesmo. A imersão era o que existia inicialmente, praticado prioritariamente. E em situações de necessidade, se começou a usar a aspersão, justamente por causa das crianças. Mas inicialmente, na verdade, não era nem aspersão, a gente diz isso, mas era mais uma efusão, uma quantidade de muita água sendo jogada em cima
não um pouco de água com a mão, por exemplo. E você percebe isso até nas igrejas orientais, até hoje, né? O cristianismo oriental pratica a imersão até hoje, né? Como resquício do passado da igreja, Os apesar ortodoxos, deles serem católicos, né? os ortodoxos gregos são imersionistas até hoje. E Isso. uma vez eu perguntei a um padre ortodoxo grego, aí ele, Padre Mateus. Você conhece ele? Conhece o Padre Mateus? Eu não sei. Padre Mateus, padre ortodoxo. E aí eu perguntei a ele, rapaz, por que vocês batizam por imersão? E ele me deu a resposta mais óbvia que alguém poderia dar para outra pessoa. Ele disse, porque nós somos gregos. É grego. Ele vai ler grego. Eu estou aqui com a camisa que a minha gola, se você pudesse ver, é uma golinha vermelha. Eu já estou aparecendo para você, não, né? Eu estou lhe vendo, pastor, por outro lugar. Eu abri a live em outro lugar, eu estou lhe vendo por lá. Sim, eu estou vendo. Então, pronto. Então, eu estou com um suéter azul marinho e uma camisa polo vermelha. Nós dois fomos alfabetizados em português, nascemos no Brasil, né? Então, quando eu olho a cor vermelha no meu dialeto português, que vem do latim, eu vou dizer que isso aqui é vermelho, porque é óbvio que é vermelho. Eu não tenho autoridade para dizer que isso aqui é verde. Eu não tenho autoridade científica, eu não tenho autoridade morfológica, eu não tenho autoridade de nada para dizer que isso aqui é verde. Isso aqui é vermelho, na minha língua. Então, o grego que escuta baptizo, ele não vai aceitar que é aspersão. É como ele vai dizer que é imersão, né? É muito diferente você mergulhar e você só se molhar, né? Então, é muito diferente, né? Então, essa é uma questão bem interessante. Mas, pulando aqui de Calvino, pastor Marcelo, então, historicamente, no Novo Testamento, a palavra mergulho, imersão, batismo, não é isso? A gente não tem no grego todo o seu conhecimento aí, que você já estudou, professores e tal, a gente não tem como dizer que não é. A palavra batismo significa mergulhar, não é isso? É o sentido natural da palavra, é o sentido ordinário, direto, é o sentido mais claro da palavra. Batismo, no grego, significa mergulhar, imergir, no seu sentido mais direto. Se ele é aplicado, porque os irmãos aspersionistas vão tentar dizer que a palavra no grego pode significar lavagem, não necessariamente mergulho, mas lavagem, ou seja, lavar. Não necessariamente ligado à forma como que se lava. Bem, mesmo que a gente assuma essas possibilidades, vamos dizer assim, vamos dizer que é o uso largo da palavra, o uso figurado da palavra, o uso não natural da palavra, entende? Então eu posso, bem, se eu digo o termo voar, na língua portuguesa, a primeira coisa que vai vir à sua cabeça é o ato de voar, de um avião, de uma ave ou de um inseto que tem a capacidade de voar. Eu posso até ter, talvez, uma ideia de alguém passou voando aqui, né? Então, bem, você entenderia no contexto de que não é literal, né? É um uso do termo no seu sentido não natural, que pode ser compreendido dentro de um determinado contexto, mas quando você vê o Novo Testamento usando de forma repetida a palavra em contextos distintos, fica bem claro para a gente que está sendo no sentido natural da palavra. E o termo, né? Quando você vê, por exemplo, porque é óbvio que nós não queremos aqui faltar com respeito aos nossos irmãos aspersionistas de maneira nenhuma. Eu acho que tanto você quanto eu, nós temos amor e carinho e respeito por esses irmãos, sabemos do que eles frutos de Deus na vida deles, mas por sermos ambos imersionistas, nós vemos claramente as passagens bíblicas, por exemplo, do batismo de Jesus, onde João batizava numa região e o texto diz que ali havia muitas águas. O texto diz também quando Jesus chegou para ser batizado, ele entrou na água, depois ele saiu da água. Nós vemos em Atos também, quando, por exemplo, o eunuco pergunta a Filipe, eis aqui água,
o que impede que eu seja batizado. Diz que pararam a carruagem, eles entraram na água juntos, saíram da água juntos, né? E esses irmãos, às vezes, eles pegam mesmo essas passagens e dizem, mas aonde está dizendo no texto bíblico que Filipe mergulhou o eunuco? Quando um irmão aspersionista me pergunta isso, que ele está tentando defender, óbvio, a visão dele, na minha cabeça é como você me perguntar, como você garante que a camisa do pastor Bruno, aqui está por dentro, é de fato vermelha? A palavra usada no contexto ali é mergulhar, é imergir. Então, não há uma outra forma. Por exemplo, um outro texto também, quando Pedro vai à casa de Cornélio, né? Uma vez eu estava conversando com um amado irmão nosso, ele é aspersionista, né? E eu citei esse texto para ele. Disse, olha, note que o Espírito Santo vem sobre a vida de Cornélio ali como para atestar Jesus dizendo Deus dizendo para Pedro, olha, eles também são parte, né, do meu povo. Eu também quero que você pregue para eles. E aí eles recebem o Espírito Santo como um sinal, de fato. E Pedro faz uma pergunta ali, naquela situação. Ele pergunta assim, posso eu negar a água do batismo para que esse, assim como nós, quando creram, receberam também o Espírito Santo? De maneira nenhuma. E ordenou que fossem batizados. Lembra desse texto? Então, ele ordenou que fossem batizados. E aí, nesse texto, veja, a palavra ali é batismo de novo, né? E uma vez o cara tentou dizer que aquele batismo ali não era o batismo sacramental, o batismo em águas. Era o batismo só do coração. Eu disse, não, mas cara, eles foram batizados no coração, eles receberam o Espírito Santo naquele momento, eles já eram parte ali, já estavam salvos. Agora, quando eles são batizados, eles passam pelo sacramento, né? Então, veja, então a palavra é muito clara para nós, né? E como era, Marcelo, os pais da igreja? Como é que é a questão dos pais da igreja em relação à imersão? Ainda comentando um pouco antes aqui, algumas coisas que você falou para ajudar. A Bíblia o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso. E quando alguém lhe pergunta onde está dizendo que foi mergulhado? Simples, né? Quando você tem ali a palavra batismo, se a gente fosse traduzir para o português, todos os termos, porque alguns termos, por conta de uma questão histórica, linguística, foram preservados ou só adaptados do grego para o latim, do latim para o português, vamos pensar assim, né? E a gente não aportuguesou mesmo, não traduziu mesmo alguns termos. Existem alguns termos no nosso vocabulário cristão da língua portuguesa, que na verdade não são termos do português. Presbítero, por exemplo, né? Transliterações, né? Isso, apóstolo, né? Que seria emissário, alguns termos que a gente preservou e que não foram traduzidos. Foram transliterados. Só transliterados e adaptados, foram aportuguesados, como é o caso de batismo, né? A palavra batismo é uma aportuguesação do termo grego. Mas, por exemplo, se você pega uma Bíblia, eu tenho essa Bíblia aqui, ela tá velhinha, a bichinha, mas essa Bíblia aqui, a Bíblia Judaica Completa, aí é do ela é uma... Essa é a do poder. Essa aí é do poder. Essa Bíblia é interessante porque uma das coisas que ela se propôs a fazer foi traduzir para o português todos os termos, vamos colocar entre aspas. Então, aqui não tem nenhuma vez a palavra batismo. É interessante isso, para estudo, né? Então, todas as vezes que uma Bíblia comum vai ter lá batismo, vão e batizem, por exemplo, você pega a Grande Comissão. Se você ler a Grande Comissão aqui, você vai ver Jesus dizendo, vão e mergulhem, ou estejam imergindo, né? Mergulhem as pessoas. É o que você vai encontrar. Qual o nome dessa Bíblia aí, pastor? Bíblia Judaica Completa. Judaica Completa. Ela é uma Bíblia de judeus que creem em Jesus como Messias, né? Aí, por isso que completa, ela possui o Antigo e o Novo Testamento.
ela tem uma característica diferente porque ela tenta preservar o nome dos personagens judeus. Ela tenta manter os nomes judaicos dos personagens, então ela tem esse aspecto. Mas o ponto para mim principal é que como eles não tinham, eles, vamos dizer, não tem muito vínculo, né, com os gregos e os romanos, tudo, então eles tiveram esse desejo de traduzir tudo para a língua, não preservar termos, desculpa, nas suas perspectivas originais gregas, mas trazer para o vernáculo. Então você não tem a palavra batismo lá nenhuma vez, mas sim sempre a palavra mergulho ou imersão, porque é o sentido natural da palavra, é isso que significava quando o Senhor disse vão e batizem, ele estava dizendo vão e mergulhem, necessariamente foi isso que o Senhor estava dizendo. Quando nós temos nos apóstolos a ideia de batismo, está dizendo que essas pessoas estavam sendo mergulhadas. Você citou o caso do eunuco com Filipe, para mim esse é um caso mais emblemático da forma de batismo ali em Atos, porque veja, Filipe estava na carruagem com o eunuco, e o eunuco, ele era um alto oficial, ele vinha com uma caravana, né? Era uma coisa assim, não era vamos dizer assim, um pé rapado, né? Mas sim algo nobre, né? Um nobre ali, né? Tinha funções nobres. E Filipe está sentado com ele na carruagem. Ora, certamente o eunuco tinha muita água sendo carregada com ele na viagem, né? Cantis de água, né? Odres com água. E, bem, se a coisa fosse na linha da aspersão como é entendido hoje, eles não precisavam ter descido da carruagem. De maneira nenhuma. Porque havia com certeza água na caravana, mas o texto diz que quando eles chegam ao lugar que tem água, há o questionamento sobre eu quero ser batizado, o que me impede. O querido batismo é defendido, mas esse não é o assunto de hoje. E quando então o eunuco professa a sua fé, diz o texto que eles desceram até a água. Então não é uma coisa de vai ali na margem, pega um pouco de água e bota na cabeça. É uma coisa de eles vão até a água e a imersão é praticada. Então, nós temos evidências suficientes na Bíblia para entender que pelo menos a forma natural de batismo, a forma que com a qual o batismo foi instituído foi a imersão, certamente. E os registros que nós vamos tendo, então, na arqueologia e tudo mais, corroboram para essa direção. Agora, perdão, pastor. Pois não. Você pode falar mais. Pode ir? Não, e assim, quando a gente pensa no período mais do início da igreja, você não tem essas defesas, né, de uma forma distinta de batismo, porque meio que a forma estava posta, né? Como eu disse, a didaquê era como se fosse uma espécie de catecismo do mundo antigo, né? Uma espécie de manual eclesiológico do início da igreja, dos primeiros séculos da igreja. Então, a forma que os pais da igreja, ou que os primeiros cristãos estavam batizando, está posto, né? Então, agora, lógico, essa é uma discussão que, se a gente vai cuidar, a gente vai acabar navegando entre temas, porque o pedobatismo também não é algo que você tem evidências nos primeiros séculos como sendo algo largamente praticado, vai começando a aparecer aqui ocular. Pelo contrário, né, você tem evidência do oposto, né? Porque, por exemplo, você pensa na época de Constantino, nós sabemos, Constantino se converteu ao cristianismo em 312, século IV. Constantino só foi batizado antes de morrer, porque ele tinha medo, né? Na verdade, o consenso da época, não o consenso, mas era muito comum naquela época que o batismo só fosse dado no fim da vida, porque havia uma compreensão equivocada do batismo nessa época em relação à lavagem do pecado original. Então, era comum que o batismo fosse dado só às pessoas antes de morrer. Então, você não tem muito essa coisa das crianças sendo batizadas aí. Mas por que eu estou citando isso? Porque, como eu falei, a coisa do batismo por aspersão, ou uma forma não imersionista de batismo, está muito atrelada ao batismo de crianças, né? Então, você não tem muito essa defesa. Nós sabemos que o pedobatismo mesmo só vai, vamos dizer assim, ganhar força na história da igreja depois de Agostinho.
que ele próprio não foi batizado criança, tá? Apesar de ter uma mãe cristã. Então, mas nós sabemos que depois de Agostinho que o pedobatismo vai ganhar força na história da igreja e, inevitavelmente, nós vamos ter provavelmente aí uma ascensão também da aspersão em alguns contextos. As pessoas que defendem qualquer tipo de batismo é válido, dizem assim, o importante não é o modo do batismo, é o que é no nome de quem, é o que ele significa, né? Como é que você responde a isso? Tá, isso é uma discussão um pouco mais longa, porque aí são duas coisas distintas entre a forma, a correta administração do batismo na sua forma bíblica e a questão da validade do sacramento. São duas questões que podem ser a mesma coisa ou não necessariamente. Bem, a imersão, ela é a forma não apenas historicamente comprovada como sendo original, ela não é só a forma linguística comprovada que é original, mas ela é também a forma que está mais associada àquilo que o batismo significa. Né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 3, um dos tantos textos bíblicos que fala sobre o que significa o batismo, né? Lá Paulo vai dizer: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, então, uma das coisas que a Bíblia fala sobre o que o batismo significa é o aspecto da sepultura, né? Nós morremos com Cristo na sua morte, pelo batismo, e nós voltamos à vida com ele. Então, o batismo tem essa coisa de que morremos com Cristo, fomos à sepultura com ele. E a imersão é a forma natural em que o sentido do batismo é apresentado. Afinal de contas, quando alguém morre, o seu corpo é inteiramente sepultado, né? Então, a imersão do corpo inteiro carrega esta forma, né? Carrega o sentido do batismo na forma. Então, isso fica bem natural. Um outro significado do batismo, nós sabemos que é a lavagem de regeneração. Mas até isso mesmo remete, como eu falei, a ritos judaicos de lavagem, que implicavam em lavar o corpo inteiro e mergulhar o corpo inteiro. E o sentido que muitas vezes a Bíblia dá, mesmo se recusando a palavra batismo para situações do Antigo Testamento, como Paulo faz em 1 Coríntios 10, tem a ver com estar submerso, ou debaixo de água, né? No sentido como Israel atravessando o Mar Vermelho, ou a nuvem que estava por cima do povo no deserto. E quando Pedro faz alguma referência ao Antigo Testamento, por exemplo, vai falar do dilúvio, né? Então, você tem muito essa noção de uma quantidade muito grande de água envolvida, né? Esse texto é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que você está citando aí, né? Pronto. Então, é verdade. Nós vemos que a forma que representa, ou que expressa melhor o que o batismo significa ou representa, é a imersão. Isso é algo que é bem difícil de ser negado. E aí, assim, o batista reformado, ele crê que o batismo é um sacramento. Não é só como é que eu posso dizer, um teatro. Não é só um memorial. Não é só um memorial. É um sacramento. Então, sim, ele é um memorial, óbvio, todos os cristãos concordam com isso, mas não é apenas. É também um memorial, né? Mas não apenas um memorial, né? É um sacramento, e aí quando você pega o catecismo de Westminster, por exemplo, ele diz que o sacramento ele confere graça. Né? É um meio de graça. É um meio de graça, sim. E aí é complicado para nós que somos imersionistas, porque nós não acreditamos somente que é um ato simbólico. Porque se nós achássemos que é um ato simbólico, aí tanto faz a gente aceitar a expressão imersão mesmo, porque era só um ato simbólico, aqui dali não valeria nada na questão espiritual. Mas como nós acreditamos que é um sacramento, tem algo espiritual que acontece, não que o ato
do batismo salve a pessoa ou limpe do pecado original, né? Isso é outra discussão, mas nós acreditamos que há um momento, acreditamos que é o evento onde aquele indivíduo põe sua fé em Cristo e essa graça ela é recebida por aquela pessoa. Aí o negócio fica mais complicado, né? Aí, fica assim. Nós temos batistas, e eu estou me incluindo aqui como batista, né? Eu disse a você, me coloca. O fato de sermos batistas era muito mais fácil sermos memorialistas, cara. Porque aí a gente aceitava, assim, água de qualquer maneira, aspergido, de qualquer forma, em nome do Pai e do Espírito Santo, e aceitava que é só memorial. Entendeu? Mas temos que explica um pouquinho mais essa questão aí também, dessa teologia, né? Um pouquinho dessa aí que você falou. Somos mergulhados com Cristo, somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Paulo fala exatamente isso. Porque vocês foram sepultados com Cristo na morte. Eu já ouvi um cara que falava sobre essa questão do batismo, é só memorial, não sei o quê, defender que esse texto aí é um texto que não está falando sobre o sacramento. Está falando sobre o batismo no coração. É complicado. É complicado. E Então, não que eu não ache que tem a ver com batismo no coração, vamos dizer assim, ou seja, com um novo nascimento, mas não é exatamente isso que é a linguagem sacramental, né? Que o rito está associado ou vinculado com aquilo que ele representa. É que nem, por exemplo, aqueles que não creem que em João 6, quando o Senhor diz que é necessário comer sua carne e comer seu sangue, muitos dizem que ali não tem nada a ver com a ceia. Que Jesus está falando dele próprio, e é óbvio que Jesus está falando dele próprio, mas é uma linguagem sacramental. Nenhum cristão vai ler João 6 e não vai pensar na ceia do Senhor, né? Porque o rito está totalmente vinculado àquilo que ele representa. É isso que é um sacramento, né? Então, em Romanos 6 está falando sim sobre novidade de vida, né? No entanto, tem totalmente a ver com o rito do sacramento do batismo, né? Como em tantas outras passagens bíblicas. Agora, pensando aqui um pouco sobre a questão disso, se o batismo é um sacramento, não é apenas um memorial, a forma importa, né? Porque como é um meio de graça, a forma importa. Se é um meio de graça, importa. É um meio de graça. É indiscutível que é um meio de graça. Então, a forma de um meio de graça importa. A forma do sacramento importa, né? Isso é algo importante demais. Agora, houve uma discussão entre os batistas, desde a sua origem, sobre as implicações disso. Porque essa compreensão que a gente está conversando fez com que os batistas não fossem aspersionistas, né? Passassem a ser imersionistas. E, por exemplo, se nós pegarmos a primeira Confissão de Fé Batista, de 1644, isso já está posto, né? Eu vou ler aqui para você o artigo da primeira Confissão de Fé Batista, de 1644. Está escrito assim, no artigo que trata sobre batismo, vai dizer: a Escritura afirma que o modo e forma de administração da ordenança do batismo é a imersão ou mergulho de todo o corpo sob água. Dado que isso é um sinal, então ele deve corresponder ao que é significado, a saber, em primeiro lugar, a lavagem de toda a alma no sangue de Cristo, em segundo lugar, a participação que os santos têm na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, eles recebem uma confirmação exterior de fé de que, tão certo como o corpo é sepultado sob a água e emerge novamente, assim certamente os corpos dos santos serão ressuscitados pelo poder de Cristo no dia da ressurreição para reinarem com ele. Então, os batistas literalmente escreveram, dado que é um sinal, então ele deve corresponder ao que é significado. E a única forma de fazer isso é a imersão. Por isso, os batistas adotaram a imersão. No entanto, a segunda geração de batistas, essa discussão estava mais ampliada, também tratando da questão da membresia na igreja, né? Então, tinha batistas que, apesar de todos serem imersionistas, tinha batistas que entendiam que o batismo por aspersão não era válido. Ele era um batismo que não era válido.
não tinha validade. E que para alguém se tornar membro, precisaria então ser batizado por imersão. Houveram batistas, mesmo nesse primeiro momento, que não entenderam assim. Eles entenderam que não era a forma correta, não era a forma adequada, e que ninguém deveria continuar praticando a aspersão, tendo consciência bíblica, seria uma desobediência, mas que, apesar de ser uma forma inadequada, ou seja, uma forma errada, a aspersão poderia ter validade. Não o pedobatismo. O pedobatismo era negado de maneira geral, mas se alguém tivesse feito profissão de fé e tivesse recebido a aspersão e não a imersão, alguns batistas entendiam que esse batismo era inadequado, mas válido, ao ponto de que essa pessoa poderia se tornar membro da igreja. Houve essa perspectiva. Precisamos lembrar que, como falamos, haviam situações que a aspersão era preferida por questões climáticas, não por questões outras que não essas. Então, imagine um inverno muito rigoroso na Inglaterra e etc., na Escócia, seja onde for, naquela região lá para cima. Então, alguns batistas entenderam que era uma forma inadequada, mas não invalidaram o batismo, desde que fosse credobatismo. Não aceitavam o pedobatismo. E isso fez com que... Eu estou agora com a segunda confissão de fé batista, de 1689, essa é a principal confissão de fé, a confissão de maior impacto e relevância na história dos batistas. Uma dessa. A confissão... Oi? Eu preciso de uma dessa, meu pastor. Me dê de presente uma dessa. Vamos providenciar. Vamos providenciar. Como é que você quer que eu seja batista reformado? Não. Esse problema é fácil de resolver. Vamos providenciar uma, viu, pastor? Ela que tu mandou ainda. Quando você for voltar para Recife, me avise que a gente vai resolver esse problema. Ora, mas na segunda confissão, nessa aqui, está escrito assim: a imersão, isto é, o ato de mergulhar uma pessoa na água, é necessária para a devida administração dessa ordenança. Veja, essa confissão vai dizer que para a devida administração, a imersão é necessária. Por que essa redação? Porque foi uma forma de unir os batistas naquele momento, mesmo aqueles que entendiam que a aspersão poderia ser aceito como válido, apesar de ser a forma errada. Essa redação unia os batistas, porque assim, mesmo que tenha validade na cabeça de alguns batistas, não é a forma certa, ou seja, não é a forma adequada, não é a forma que nós devemos praticar. Talvez alguém em outra igreja foi batizado assim, e foi um credobatismo, não foi um pedobatismo. Então, nós vamos aceitar a membresia dessa pessoa, mas nós reafirmamos que não é a forma bíblica. Só para você entender, pode parecer confuso para alguém dizer assim, mas se não é a forma adequada, como não é válida, né? Por que alguns batistas pensaram assim? Entre eles, por exemplo, John Bunyan, que é o autor do Peregrino. Ele tinha uma posição um pouco mais aberta sobre membresia na igreja, e ele era um dos que defendiam que essas pessoas deveriam ser aceitas na membresia. Mas, assim, só para você entender ou fazer um paralelo, veja, a forma bíblica da ceia do Senhor é o vinho. Vinho é aquilo que está ordenado na Bíblia, é aquilo que está facilmente defendido na história da igreja. O elemento estabelecido pelo Senhor Jesus na ceia é o vinho. Mas muitas igrejas praticam a ceia com suco de uva. Quase. Aqueles... Quase toda igreja, acho que 90%. Em nossos dias, sim. Principalmente nesse contexto Brasil e Estados Unidos, né? Se você for para a Europa, ou países menos influenciados pelos Estados Unidos, não tanto, né? Então você tem mais vinho, mas sim, a grande maioria nesse contexto Brasil e Estados Unidos vai ser suco de uva. E a ideia é parecida. Então, assim, suco de uva não é a forma biblicamente estabelecida, né? Vamos pensar assim. Mas é uma forma válida, vamos dizer assim, se eu for numa igreja se eu for em alguma igreja pregar lá, por exemplo, eu estou visitando, e aquele dia tiver ceia do Senhor, e a ceia estiver sendo feita com suco de uva, eu irei participar da ceia com meus irmãos, mesmo não entendendo que seja a forma biblicamente ordenada. Então, é um equivalente, entende? Então, alguns batistas entendem que a imersão é a forma bíblica e correta,
No entanto, a aspersão não necessariamente é inválido, porque ela não altera a essência do sacramento, que a essência do sacramento é ser, o fundamento é alguém ser batizado com fé, né? Ou seja, o credo do batismo é o fundamento, né? Então, a pessoa ela recebeu o batismo com fé, a partir da sua profissão de fé, e ela recebeu por aspersão. Então, o fundamento foi mantido, a forma não está tão de acordo com o que a Sagrada Escritura ordenou, mas não necessariamente ela é inválida. Há essa discussão. Até hoje existem batistas reformados que entendem dessa forma, que a aspersão não é forma correta, mas é válida se foi para crer do batismo, né? Não se aceita o P do batismo. Outros batistas dizem que não. Se a forma foi a aspersão, a pessoa precisa ser batizada de novo. Entendi. A confissão, então, ela é mais... Essa confissão aí que o Spurgeon usava, em 1689, ela é mais restrita, né? Ela é mais... Ela é o contrário. A mais restrita é a primeira, 1644, que tem nesse livro, onde fica mais direto, que o batismo precisa ser feito por imersão. Essa outra defende que a forma adequada é a imersão. Mas ela foi escrita para que, se alguma igreja batista aceitasse membros aspergidos, mas não pedobatista, não que foram batizados quando crianças, mas quando foram batizados depois de profissão de fé, só que por aspersão, essa confissão foi escrita de tal forma que aquelas igrejas pudessem subscrever a confissão, pudessem estar no grupo de comunhão dos batistas, entende? Assim, o camarada que foi aspergido, adulto, se ele está em uma igreja imersionista, como a igreja batista, ele vai ter que ensinar daquele momento para o futuro, ele vai ter que ensinar a imersão, não é isso? É a posição da igreja. A igreja é imersionista. Pode ter assim. Mas isso, né, cara, dá muito pano para manga, né? Porque se Dá demais, vai longe, vai muito longe. Vai para o seminário, estuda para ser pastor, aí chega na igreja, eu quero ser pastor, e o cara foi só aspergido como adulto, isso dá um problema, rapaz. Isso dá um problema. Por exemplo, eu conheço igrejas batistas nos Estados Unidos que eles aceitam que alguém que fez profissão de fé e foi batizado por aspersão, eles aceitam a membresia. Conheço vários cenários, igrejas que aceitam de forma restrita, mas eu conheço especificamente algumas igrejas que aceitam a membresia, mas essa pessoa não poderá ser oficial da igreja. Para que ele possa ser oficial da igreja, ele precisa ser emergido. Então, assim, eu estou falando isso para mostrar os desdobramentos, né? Existe muita discussão a respeito disso. Cara, biblicamente, então, biblicamente, para a gente fechar esse assunto. É melhor ser imergido na sua própria fé. Fala a verdade. Veja, posso dizer como é que a igreja aqui em Recife entende, né? Porque não é a forma que necessariamente... Não é a forma que os batistas todos entendem, isso é um fato. Certo. Mas muitos entendem como nós aqui entendemos. Aqui vai virar um corte. Corte, hein? Oi? Isso aqui vai virar um corte, hein? Essa é uma heresia que a Igreja Batista Reformada do Recife... Alguma coisa assim. Nossa igreja entende e defende a imersão como uma forma biblicamente correta. E, bem, nós somos credo-batistas e isso sim é um ponto fundamental da igreja, né? Nós só aceitamos o batismo depois de profissão de fé. Se alguém chega em uma condição de que foi aspergido na nossa igreja, mas ele fez profissão de fé, a nossa igreja não entende que esse batismo é inválido, apesar de não estar feito da forma biblicamente adequada, vamos colocar assim. E isso será dito à pessoa, porque para dar oportunidade para que ela possa receber o batismo da forma biblicamente adequada. Mas nós não invalidamos esse batismo. É importante dizer que essa questão aqui na igreja veio justamente dentro da discussão da ceia do Senhor. É uma coisa longa, precisaria dar todo um contexto para dizer por que a igreja chegou a esse entendimento. Dentro do contexto da ceia do Senhor, a nossa igreja faz essa ceia com vinho, tá? Então, entendendo que é a forma bíblica, mas a gente não cria confusão com outras igrejas que fazem suco de uva, por exemplo, porque não entendemos que é inválido, apesar de não entendermos ser a forma adequada. E nós temos, obviamente, razões bíblicas para defender essa ideia, né? Existem questões bíblicas que podem ser colocadas
para dizer que, aparentemente, o que eu tenho na Bíblia é que o que nunca pode ser alterado é o fundamento do sacramento. Apesar de ele ter um pouco mais de abertura para a questão da discussão sobre validade, não sobre a questão da adequação. Porque você tem que entender, pastor, pode parecer que não tem diferença, mas tem. Veja, eu posso considerar a aspersão de crentes válida, mas eu não estaria, você nunca vai vir aqui na igreja para ver eu aspergindo ninguém. Por quê? Porque se eu sei que a forma biblicamente adequada é a imersão, eu estaria fazendo um ato de rebeldia contra Deus, de desobediência. Entende? O que nós cremos é que existem igrejas e irmãos que não chegaram à compreensão bíblica da forma adequada, e aí a gente tenta ter uma posição mais fraternal com esses irmãos de aceitar o batismo que ali foi realizado, apesar de inadequado, porque não alteraram o fundamento do querido batismo. Mas você deixa claro para essas pessoas de que o batismo bíblico é imersão e que a qualquer momento que quiserem ser imergidos, a igreja está pronta para fazer isso. Por uma questão de consciência, veja, a forma em obediência a Deus de se fazer a imersão. Vamos pensar dessa forma. Pense. É exatamente o que fazemos na Igreja Cristã em Recife, Marcelo. A mesma coisa. Nós temos pessoas que vieram e foram aspergidas, já adultas, inclusive, e tal. E a gente toma essa mesma posição. Nós ensinamos a forma bíblica, né? A forma que o Senhor diz. Explicamos a questão doutrinária, teológica e também a forma do batismo. E nós não impedimos que a pessoa não se torne membro da Igreja Cristã em Recife, que é uma organização local, humana, com CNPJ. Tá? O que nós deixamos claro para ela é que, em relação ao seu relacionamento com o sacramento e com o próprio Deus que estabeleceu em Cristo aquela forma específica, que significa sermos sepultados com Cristo na sua morte, ela ainda não passou por aquele ato, porque ela não viveu aquele ato. Mas nós vamos aceitá-la porque cremos que a sua fé é genuína, por uma questão de consciência. Nós não vamos impor isso. Embora quem me conhece, tem muitas pessoas aqui da Igreja Cristã em Recife, e sabe que eu sou muito enfático. Eu acho que eu até sou mais enfático em relação à necessidade da imersão do que muitos irmãos batistas. Eu sou conhecido como um cara que batiza muita gente que foi aspergida, seja quando criança, seja como adulto. Nós temos um movimento de cursilho de cristandade, lá na nossa igreja. E sempre acontece, pessoas que foram aspergidas até já grande, adulto, em igrejas episcopais e tal. E em uma palestra que eu dou lá, no final chega, cara, eu nunca fui ensinado assim, eu não tinha visto essa questão do grego e tal, como era feito no Novo Testamento e tal. E essas pessoas são imergidas na sua própria consciência, na sua própria fé. Agora, se alguém chega para mim e pergunta assim, pastor, eu vim de uma igreja aspersionista, eu fui aspergido aos 19 anos de idade, eu confessei Cristo como meu Senhor e Salvador, entendi que ali era um ato e tal, não sei o quê. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? Eu vou dizer, olha, eu acho que você deve obedecer o que a Bíblia diz que você deve fazer. A palavra Bíblia significa imersão, bíblica significa imersão, e para que você esteja com a sua consciência bem também diante de Deus e diante do texto bíblico, você deve ser imergido. Se a pessoa realmente tiver essa crise de consciência e venha falar comigo, né? Tem gente que não tem. Então, eu não posso impedir ninguém. Posso impedir se a pessoa não crê na infalibilidade da Bíblia, na divindade de Cristo, né? Na sua ressurreição corpórea, na sua segunda vinda. Então, assim, isso eu posso impedir, mas eu não posso impedir alguém que se torne membro de uma igreja local, onde eu sou ministro do Evangelho, porque o cara foi aspergido adulto e ele tem a consciência dele tranquila. Então, para mim, isso não vai ser um essencial para o cara se tornar membro ou não da igreja que eu pastoreio. Entendeu? Agora, se o cara negar a trindade, negar a infalibilidade da Bíblia, a divindade de Cristo, o cara for meio ariano,
pelagiano, sempre pelagiano. Aí não tem problema, entendeu? É por aí, não? Sim, a posição aqui da igreja é exatamente a mesma que a sua. Não só em termos de posição, mas na prática. Só para você ter uma ideia, eu não tenho nenhum membro hoje aqui na IBR Recife que seja membro aspergido, vamos colocar assim, que seja membro e que o batismo dele seja o batismo por aspersão. Todos os que vieram desse contexto foram batizados por imersão também aqui na igreja. Numa perspectiva de obediência à forma bíblica. De novo, existe, eu compartilhei com você aquilo que é a nossa percepção doutrinária, aquilo que a igreja entende. Não quer dizer que a igreja não defenda a imersão, ou não ensine a imersão como sendo a forma bíblica, a forma de obediência que nós temos à palavra de Deus, né? Então, acaba que quando as pessoas entendem que a imersão é a forma ordenada de batismo, então, pelo menos na minha experiência, elas procuram a imersão, né? Para ser obedientes à palavra de Deus. Uma coisa interessante é que todos os reformados brigam por uma coisa, brigam no bom sentido, defendem, uma coisa chamada princípio regulador do culto, né? Que nós devemos fazer as coisas biblicamente estabelecidas, principalmente nas questões de culto, né? Então, nós fazemos o que a Bíblia ordena. Essa é a ideia. E nada, no que tange o batismo, não existe nada mais firme ao princípio regulador de culto do que a imersão, que é a forma biblicamente ordenada de batismo. Então, justamente por sermos reformados, é que nós precisamos ser imersionistas, vamos colocar dessa forma. Porque o princípio regulador de culto diz que devemos seguir o que a Bíblia ordena nas questões de culto, e claramente a Bíblia ordena a imersão como a forma correta de batismo. Amém. Amém. Gente, eu acho que é por aí, né, Marcelo? Eu acho que é por aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo desativar. E deixa eu ver, desativar a saudação para entrar. É difícil, meu pastor, conversar com você sem ele ver aqui. Por isso que eu tô olhando aqui de lado, viu? É porque eu tô olhando o pastor Bruno em outra tela, tá? Só para vocês saberem. Ativar. Amém, meu irmão. Amém. Já ativei aqui para ver o pessoal tá falando aí. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para fazer aqui. Bom, a minha visão em relação a isso também, assim, até para você também compreender, a igreja cristã, né, no mundo, nós somos oriundos de um movimento chamado Movimento da Reforma Presente, que aconteceu aqui também no segundo avivamento aqui nos Estados Unidos no século XIX, no início do século XIX, final do século XVIII lá na Escócia e também no século XIX aqui, né? E o que acontece? Inclusive, um documento escrito por Thomas Campbell, que foi um dos nossos patriarcas aqui nos Estados Unidos, no início do século XIX, foi o documento base para a Confederação Batista de Washington, né? Na época, eles utilizaram o documento feito por ele, né? Um documento ali bem interessante, mas depois esse cara, ele saiu. Por quê? Porque na visão desses irmãos, essa questão do batismo, nós temos essa junção desses dois mundos realmente no nosso movimento. Agora falando como igreja cristã, tá? Nós temos essa junção de duas questões. Nós temos a questão da forma ser a forma bíblica, deve ser a imersão, assim como os batistas defendem, mas no nosso documento, existe um documento do Isaac Herrett, um dos pais da nossa igreja, que ele explica o seguinte: na forma estamos com os batistas, na época dele, mas na teologia estamos com o partido oposto. Ele diz que está com os sacramentalistas na época, tá? Isso do século XIX, né? Parece que naquele tempo o grupo batista nos Estados Unidos já estava bem memorialista, e o grupo oposto, que são os presbiterianos, os episcopais, os anglicanos da época, os luteranos principalmente, eram sacramentalistas. Então ele diz, de um lado nós batizamos por imersão aqueles que creem, por outro lado acreditamos que é algo espiritual, não é somente um memorial, entendeu? Por isso, então, nós nos tornamos muito caxias
em relação à forma. Porque se a coisa de fato, voltando para aquele primeiro assunto lá, né? Isso agora baseado nesses caras aqui da minha igreja. Se a forma, não, se a teologia confere graça, se a teologia é um meio de graça, também. Se a teologia como Lutero, né? Você pega, por exemplo, Lutero, cara, no seu catecismo, no catecismo de Lutero, ele é bem enfático sobre o que acontece no batismo. Ele diz assim, o que se dá a respeito do batismo? Ele diz assim, ele fala assim, o batismo confere o perdão dos pecados, dá salvação a todos quantos creem, livra da morte do diabo. Então, são afirmativas muito, muito fortes de Lutero, dizendo que no batismo algo espiritual de fato acontece, né? Lutero pega, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, 21, Pedro fala assim, agora, pois, vos salva o batismo, não sendo a renovação da imundícia da carne, mas uma nova consciência para com Deus. Ele diz que o batismo, ele de fato, o evento, o momento que o indivíduo recebe a remissão dos pecados, praticamente, a salvação, né? Então, de um lado, você tem, na história da igreja, os sacramentalistas extremos, e esse título quem está dando sou eu, né? Que é o cara que ele tá flertando até com a questão da regeneração batismal, né? Como Lutero, que ainda está muito ligado ali à questão católica romana, né? No seu período, né? Você tem caras como Calvino, que vai aceitar a real presença, tanto na ceia, quanto a questão do batismo também, vai mexer na forma, vai dizer, olha, a forma tanto faz, tal, só Deus sabe quem é que deu autoridade para Calvino para mexer na forma ali do jeito que ele mexeu, daquela maneira. Eu sei que ele tem uma historicidade, mas ele também aceitava a imersão como a forma bíblica. Mas quando você pega caras como Lutero e outros irmãos, e a história da igreja, os pais da igreja são fantásticos. Os pais da igreja, eles são assim, batizado para a remissão dos pecados, receber o Espírito Santo. Você não era batizado só por... A sua conversão era o ato, era a sua fé sendo colocada no momento que você era batizado. Você pega os pais da igreja, você lê os pais da igreja, né? Você vê, eles eram muito firmes nisso aí. Então, quando você pega esses dois lados, né? Você pega o cara que entende que, biblicamente, a palavra é imersão, e do outro lado, na sua confessionalidade, ele está flertando teologicamente com os pais da igreja, com Lutero. Isso é o que aconteceu no meu movimento, principalmente. Então, para nós, a imersão é inegociável. Tá entendendo? É inegociável. Você não negocia. A gente não... como eu falei, a gente aceita, deixa na consciência do cara. Eu aceito ele como membro da Igreja Cristã em Recife, porque nós amamos esses irmãos, cremos que na consciência deles, Deus os abençoe. Mas o que nós esperamos é que, no passar do tempo, lendo a Bíblia, entendendo a história da igreja, entendendo o que significa a palavra, o seu amadurecimento leve ele naturalmente para a imersão, como uma forma de obediência pelo que a palavra de Deus está mandando, mas também como uma forma de participar espiritualmente daquilo que significa o sacramento. Não somente uma questão do seu coração, mas aquilo que o sacramento diz que você vive. Paulo fala em Romanos capítulo 6, porventura, como você leu aí, porventura vocês ignoram, e todos vós que fossem batizados Gálatas 3:27 diz, ou porventura vocês ignoram que todos vós que fossem batizados em Cristo Jesus, fostes batizados, fostes revestidos de Cristo. Gálatas 3:27 diz isso. Vocês foram revestidos de Cristo, né? Então isso é uma linguagem muito forte, cara. Quer dizer, você passou pelo sacramento do batismo, você foi revestido de Cristo, né? Então por isso que a palavra é interessante. Mas valeu, meu irmão. Será que alguém falou alguma coisa aí, não? Não tô conseguindo. Falou. Os batistas, de fato, nos Estados Unidos, quando os batistas reformados, os batistas particulares foram perdendo a sua confessionalidade, você vai ter depois uma junção entre batistas reformados e arminianos, uma amálgama meio termo, e eles foram se afastando da sua confessionalidade, e em algum momento eles vão virar memorialistas.
Hum. Mas os batistas originalmente eram sacramentalistas, e isso está muito claro, não só em nossas confissões de fé, mas principalmente em nossos catecismos. O nosso catecismo batista fala sobre como o batismo se torna eficaz para a salvação. Uhum. Então, obviamente, não na perspectiva de que ele opera a salvação em si mesmo, ou por si mesmo, ou apenas pelo rito, mas para aqueles que creem nas mensagens, nas promessas do Evangelho, creem na obra de Cristo e recebem o batismo, ele é eficaz para a salvação. É o que a nossa fé diz. Ele é um instrumento, é um meio de graça, é um instrumento de Deus para a salvação dos crentes, né? Então, e nós temos um sacramentalismo robusto e forte. Esse aqui é o ponto. Sabe, na nossa fé confessional e original, e os batistas confessionais são sacramentalistas, eles têm essa percepção forte do sacramento. Tanto é assim, pastor Bruno, que você tem uma ideia que na igreja a ceia do Senhor é todo domingo, não tem esse negócio de ceia uma vez por mês. Eita, glória! Por entender que a ceia é um meio de graça, é algo importante para a nossa vida cristã. Então, todo domingo a gente celebra a ceia do Senhor. Pastor Marcelo, tem uma pergunta aqui do nosso irmão lá de Recife, lá da igreja que está em Recife, o Everson. Tá. Everson terminou o seminário agora, tá? Há pouco tempo. E ele faz a pergunta seguinte: Pastor Marcelo, a Confissão de Fé Batista de 1609 fala sobre a forma também? E aí parece que ele fez outra pergunta aqui que eu não vi. Ou fala também se o batismo transmite graça? E de onde os... São meio de graça. Então, eu acho que ele está falando, eu acho, que é da Confissão de Fé Batista de 1689, que é essa aqui que eu mostrei, né? Eu acho que é essa que ele está falando. Se for essa, sim, a confissão fala sobre a forma, diz que o modo adequado para que haja um modo adequado de administração do batismo, a imersão é necessária. Então, sim, fala sobre forma e também fala, sim, dos sacramentos, não só sobre o batismo, mas dos sacramentos em geral como meio de graça. E isso fica ainda mais claro, talvez até nos nossos catecismos, porque vai desenvolver isso mais com perguntas e respostas, né? Mas a confissão já tem, sim, essa posição robusta dos sacramentos como meio de graça. Amém. Então, respondendo, é sim, meio de graça, e a forma como imersão também, né? Sendo a forma ordinária. Catecismo Batista, pergunta 95 a 99. Ela botou só a referência aqui, tá, pastor? Uma irmã aqui, Alicia. Boa noite, amados. Boa noite, Igreja Batista de Uberlândia, Minas Gerais. Aí o pessoal, Bênção do Senhor. aí do pastor. O batismo para nós é sacramento, é meio de graça sim, disse Alicia Monteiro. Isso é ovelha do pastor Marcelo, com certeza. Ô, gente boa. Olha, quem? Pastor Leandro, grande pastor Leandro. Tá bom, gente, é por aí. Então, meu irmão, estamos bem parecidos, né? Naquilo que a gente pensa, né, Marcelo? Eu e você, né? Sim. Muito, muito parecida. Acho que é uma coisa legal, né? Saber disso. Eu não só pareço com o Spurgeon, mas É isso aí. né? Mas eu gosto, eu acho que é isso aí mesmo. A nossa igreja é uma igreja muito séria também. Acho que você está fazendo um bom trabalho, eu agradeço. Eu acho que é isso aí, né? Acho que, né, Luciane? A minha diretora quer que eu vá jantar ali, que aqui são 6h24 da noite. E vamos orar, meu irmão. Vamos orar. Você é da igreja em Recife. Você vai lá, Igreja Batista Reformada do Recife. Segue eles. Você é da igreja que está em Recife. Você está aqui por causa do meu Instagram. Você vai lá, pr.marcelo Ximenes. Segue esse irmão amado aí. Você é da Igreja Batista Reformada. Você vai lá, Igreja em Recife. Segue nós também. Pastor Marcelo Ximenes e eu somos os únicos pastores hoje na cidade do Recife que usamos toga genebrina. E nós, a gente comprou junto nossa toga, né? Sim, é verdade. Mesmo É canto, uma boa coisa. né? Quando a gente usa. Depois
Depois nós podemos fazer mais lives, pastor. Acho que o pessoal gostou. Tivemos uma média de 40, 50 pessoas aqui conosco. Isso é bom, isso é bom. Mais sobre essas outras questões, sobre a questão da ceia do Senhor, né? Sobre a questão do uso da toga, né? A questão do uso da gola clerical, que muita gente pensa que é gola de padre, e na verdade não é, né? O MacLeod lá foi um reverendo, né, escocês que inventou o uso dessa vestimenta e tal. Pode fazer mais, né, sobre isso. Amém? Vamos orar? Agradecer aqui. Vamos sim, pastor. Eu acho que valeria, né, dizer o óbvio, que a gente teve uma conversa sobre o assunto, não foi uma exposição aprofundada, nem bíblica, nem histórica, nem, enfim, mas sim uma conversa levantando alguns pontos, obviamente respaldando biblicamente, historicamente, teologicamente, mas sem nenhum tipo de aprofundamento, né? Porque sempre aparece aqueles que, mas não foi lá no grego e não sei o que, mostrar isso aqui e tal, mas bem, não era muito o propósito, né? Então, Não é. Que bênção poder ter esse bate-papo sobre o que a gente conversou. Amém, amém, é importante. Quando eu fiz a primeira postagem do coisa, o cara colocou, é sério que vocês vão falar sobre a forma do batismo, o que vale, não sei o que, ele já deu opinião lá, o que vale no nome de quem é e tal, e a gente tentou aqui explicar, né, por que é importante sobre isso, né? Tantos homens de Deus falaram sobre a forma do batismo, a própria confissão, as duas confissões de fé citadas aqui pelo pastor Marcelo, fala sobre isso, né? Sobre a importância da forma significar o que ela representa espiritualmente, né? Que é você ser sepultado com Cristo, né? No batismo. Então, nós somos aí imersionistas, eu sou imersionista, pastor Marcelo também, nós vamos orar aqui para que a gente possa continuar servindo a Deus com fidelidade e amando nossos irmãos aspersionistas, sem condenar ninguém, crendo que a graça de Deus está disponível àqueles que o Senhor chamou, justificou, e agora ele vai gostar, aqueles que ele predestinou. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Eu tenho um bocado de perguntas. Oremos. Ora aí, pastor Marcelo, para a gente encerrar aqui. Abençoe os irmãos aí que estão aí na live. Tá bom, vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos gratos por tua graça em nossas vidas, pela obra de Cristo em nós e pela oportunidade que nós temos de te servir, ó Pai, como igreja de Cristo, e pela oportunidade que tivemos também de conversar hoje, ó Deus, sobre esse assunto, estar de acordo com a tua palavra, Pai, com o ensino dos apóstolos. Muito obrigado por esse tempo juntos também. Esteja abençoando, ó Deus, a Igreja Batista Reformada do Recife, também a Igreja de Cristo. Abençoe os irmãos que estiveram, estão conosco ao vivo, ó Deus, através da internet, que tua graça esteja sobre todos nós, abençoando as nossas vidas, nossas famílias, as nossas igrejas, e também nos dando uma noite de paz, Senhor. Nós te louvamos por tudo, te agradeço, Pai, pela vida do pastor Bruno, de sua família e de sua igreja, que o Senhor continue nos abençoando em tudo, Pai. Nós somos gratos a Ti por Tua graça em nós. É a oração que fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se Deus quiser, em janeiro, dia 17, a gente está voltando ao Brasil, chegando em Recife, e esse ano, para você que é da Guerra Cristã em Recife, prepare, nós vamos encontrar de vez em quando, vou ver se eu consigo ir na agenda desse homem aí, para ele de vez em quando dar uma pregadinha lá na Igreja Cristã em Recife, na igreja, né? Igreja, né? Eu sei que ele é muito solicitado, viaja muito, mas nós vamos conseguir, tá? Olha quem tá falando que o cara viaja muito, ó, eu aqui rodando que só, mas o pastor Marcelo é uma bênção, eu quero que ele esteja também preenchendo o púlpito lá da Igreja Cristã em Recife, abençoando a nossa igreja lá. Pastor, Deus te abençoe, um abraço também na família, tá? A esposa, e todos que estão ao seu redor, que eles continuem aí te dando... Vamos falar sobre o governo de igreja, falar sobre o presbítero, mas se a gente for ficar falando aqui, a gente vai até amanhã. Valeu, Deus abençoe. Amém. Faz tudo. Rapaz. Um grande abraço, muito obrigado aí pelo tempo juntos, foi uma bênção, viu? Que o Senhor continue te abençoando e a sua família também. Valeu, um abraço, meu irmão. Tchau, gente. Fiquem com Deus.